Você já prestou atenção nas pontas de metal ou plástico dos seus cadarços? Elas são chamadas aguilhas e evitam que o barbante dos cadarços desfie, além de tornarem o amarrar dos calçados muito menos trabalhoso. Mas aqui está a parte surpreendente. Elas surgiram na Roma Antiga, onde as pessoas as faziam de vidro ou pedra. A razão pela qual o mouse, que em inglês significa rato, do computador receber o nome desse roedor bonitinho é fácil de explicar. Ele é rápido e pequeno e, há pouco tempo, costumava ter um fio conectando ao computador, parecendo uma cauda. Mas, quando os primeiros ratos de computador apareceram, os fabricantes se referiam a eles como tartarugas. Faz sentido. Os dispositivos são cobertos com uma casca dura e todas as partes móveis estão embaixo desse casco. Obviamente, as webcams permitem que você veja seus amigos e parentes que podem estar do outro lado do mundo. Mas poucas pessoas sabem que a câmera foi criada com um propósito um pouco menos nobre. Em 1991, os cientistas da computação de Cambridge estavam ficando frustrados. Afinal, toda vez que eles iam até a máquina de café pegar uma xícara, o compartimento com o precioso líquido estava vazio. Um deslocamento desperdiçado. Um dia, ficaram de saco cheio e simplesmente inventaram a primeira webcam do mundo. Então, colocaram a câmera ao lado da máquina com uma visão perfeita para verificar o nível do café. Eles saberiam lá da mesa se a viagem valeria a pena ou não. O que seria da infância sem passar horas brincando com uma mola maluca em uma escada? Ah, bons tempos! O brinquedo popular existe há mais de 70 anos, mas há mais sobre ele do que a diversão nas escadas. E muitos emaranhados. A sua versão mais antiga de metal costumava servir como uma antena improvisada para engenheiros e soldados. E em 1985, uma mola maluca chegou ao espaço. Infelizmente, ela se recusou a funcionar na gravidade zero. Os astronautas relataram que ela apenas caía. O papel moeda não é a forma mais confiável de dinheiro, porque as notas tendem a se desgastar mais rapidamente do que você imagina. Por exemplo, uma nota de $1 nos Estados Unidos geralmente dura apenas 18 meses. Depois disso, ela deve ser retirada de circulação e substituída. Uma de $5 fica inteira um pouco mais tempo, 2 anos. Já a nota de 10 tem prazo de validade médio de 3 anos e a de 20, 4 anos. Quanto às notas de 50 e $100, duram mais, 9 anos cada. E entenda, a Casa da Moeda dos Estados Unidos imprime 37 milhões de notas por dia, e 95% delas substituem as antigas, sujas, rasgadas, desbotadas e inutilizáveis. Ei, ficarei feliz em receber esse dinheiro sujo, rasgado e desbotado. Se quiser, me ligue. As camisetas foram inventadas no início do século XX. Em 1904, a Cooper Underwear Company anunciou-as como um produto perfeito para solteiros que não conseguiam costurar ou recolocar botões nas camisas. Naquela época, você deveria usar uma camiseta antes da camisa de gola como roupa de baixo. Ah, e todas as camisetas da época eram brancas, sem estampas engraçadas ou cores brilhantes. Em 1957, os engenheiros Alfred Fielding e Mark Chavanes decidiram fechar 2 cortinas de chuveiro com pequenas bolhas de ar presas no meio. Por quê? Era para ser uma nova ideia legal para um papel de parede. Infelizmente, para eles, ninguém estava interessado na decoração de parede borbulhante. Mas em 1961, as pessoas perceberam que esse plástico bolha poderia ser uma ótima proteção para coisas frágeis. O primeiro cliente da empresa foi a IBM, que usou o material para cobrir seus computadores durante o transporte. Não sei, mas meio que gosto da ideia de papel de parede agora que penso nisso. Imagine como sua casa poderia ser divertida. Borrachas. Por que elas são cor-de-rosa? Ok, eu sei que agora elas vêm em todas as cores e formas, mas estou falando sobre aquele tom clássico de rosa chiclete. A história tem todas as respostas. Quando uma borracha de apagar surgiu em 1916, ela era feita principalmente de borracha e pedra pómez. Sem a pedra pómez, ela não tinha atrito suficiente para apagar marcas de lápis. A pedra podia ser branca ou vermelha e a cor da borracha dependia do tom dessa rocha vulcânica. Naquele ano, a Eberhard Faber Pencil Company começou a adicionar pedra pómez às borrachas que se tornaram populares sob o nome Pérola Rosa. Atualmente, os fabricantes não usam mais pedra pómez ou borracha natural.
mas decidiram manter a cor como uma homenagem à história. Os ventiladores elétricos não resfriam o ar. Se você colocar um termômetro perto de partes dele, verá a temperatura subir devido à corrente elétrica. O que ele faz é resfriar a pele ao acelerar o processo de evaporação, deixando o suor mais frio na sua pele. 10. O arroz é o alimento mais antigo do seu prato. E não quero dizer que está vencido. Trata-se do produto que as pessoas cultivam há mais tempo, de 12.000 a 15.000 anos. Ele apareceu pela primeira vez no antigo Vale do Rio das Pérolas, na China, há milhares de anos. A única outra comida quase tão antiga é o milho. Os povos nativos do México começaram a cultivá-lo entre 7.000 e 12.000 anos atrás. O teclado que você usa hoje foi originalmente projetado para desacelerar a digitação. A posição das letras não é tão aleatória quanto parece. O nome é Design QWERTY. Veja a linha superior esquerda das letras, que surgiu em 1872. Seu principal objetivo era desacelerar os datilógrafos da época. Eles estavam ficando muito rápidos para as máquinas que usavam. Como resultado, os equipamentos de escrever emperravam, o que desperdiçava uma eternidade de tempo. E, por mais estranho que possa parecer, diminuir a velocidade dos datilógrafos os tornava mais produtivos. Obviamente, atualmente não há necessidade prática do teclado QWERTY, mas as pessoas estão tão acostumadas a ele que provavelmente não vale a pena apresentar um novo design. Você deve ter notado que alguns cabos têm alguns cilindros robustos neles. Estas peças são chamadas de bobinas de ferrite ou esferas de ferrite e têm uma função importante. Sem elas, os cabos se transformam em antenas que podem captar e transmitir interferência elétrica. Os cilindros, por sua vez, sufocam essa interferência. Os lápis automáticos para lábios e olhos possuem um apontador instalado na própria embalagem. A tampa na parte de trás não serve só para revelar a cor do produto. Você pode retirá-la e apontar o lápis. Os palitos de dentes possuem vários formatos, mas um deles é intrigante. É que este possui alguns sulcos. O primeiro é fraco, então é fácil partir o objeto ao meio. A menor seção com mais um sulco serve para apoiar o palito, evitando que ele tenha contato com a mesa. Você também pode fazer um apoio para seus hashis. Eles possuem uma parte achatada no lado oposto à ponta. Da próxima vez que for comer sushi, em vez de separar os palitos, quebre aquela parte achatada. Assim, quando quiser parar um pouco de comer, é só apoiar os hashis sobre essa pontinha. Pois é, você já ouviu falar que aquele compartimento na parte de baixo do fogão serve para manter a comida quente, caso seus convidados estejam atrasados. Mas aqui está mais uma função secreta. Dá para cozinhar em banho-maria ou a vapor nessa parte também. Todas as garrafas de vidro eram verdes há algum tempo atrás, mas depois descobriu-se que as marrons eram bem melhores para bloquear a luz UV. Nem é preciso dizer mais nada, né? Os adesivos que vêm grudados nas frutas parecem fornecer zero informação sobre o produto, mas se observar com mais atenção, você encontrará alguns números que podem dizer muito sobre eles. Um conjunto de 5 dígitos, onde o primeiro número é 9, é um bom sinal. A fruta é orgânica. Se forem 4 dígitos, começando com 3 ou 4, significa que foi produzida de modo convencional. Se o código começa com 8 e possui 5 dígitos, é melhor deixar o produto na prateleira. A nota de dólar possui seus segredos também. Aquela letra grande que fica nela mostra qual banco emitiu dinheiro. Há 12 bancos americanos que distribuem a moeda local. A letra L, por exemplo, revela que a nota foi impressa em São Francisco. Algumas xícaras parecem ter sido cortadas no fundo, mas foram produzidas assim. Na verdade, aquele fundo côncavo serve para mantê-las no lugar sobre superfícies molhadas e não deixa a água se acumular enquanto a peça estiver no lava-louças. Aquelas partes achatadas da caixa de chocolate foram feitas para quem quer comer essa delícia rápido. Basta pressionar a mais próxima do chocolate que você quer, e ele vai saltar da caixa e cair em sua mão. Mágica! A espuma de banho não é só um item aromatizante, ela tem uma função termorregulatória. As bolhas prendem o calor da água, tornando possível aproveitar seu banho quente por mais tempo. Aviso, isso só funciona em banheiras de acrílico. As de metal perdem calor rápido, não importa quanta espuma você coloque lá dentro. Toda boa maçaneta que se preze é feita de latão, bronze ou ligas de cobre. Esses metais possuem efeito antigerme. As bactérias se espalham muito mais lentamente neles e são eliminadas com muito mais rapidez em poucas horas. Não, isso não o isenta de lavar as mãos. Se você derrama leite ou suco na sua camiseta toda vez, provavelmente não está servindo essas bebidas do jeito certo. Tente fazer isso pelo outro lado da caixinha. O líquido vai espirrar menos e será mais fácil de controlar. Só existe uma forma de armazenar a sua pasta de amendoim corretamente. Se você a coloca de tampa virada para cima, verá que em breve ela ficará dura.
O truque é guardá-la de cabeça para baixo, para que os olhos não fiquem no fundo o tempo todo e se distribuam de forma igual. Alguns paletós formais possuem pequenos bolsos acima dos comuns, e não é à toa. Eles são chamados de bolsos de passagem, e foram feitos para que os cavalheiros pudessem ter fácil acesso às passagens de trem. Eles podiam guardar dinheiro e outros objetos pequenos lá também. Toda a cafeteria possui os mesmos copos descartáveis de sempre, só o logotipo é que muda. O segredo é o formato especial que permite apreciar a bebida com mais facilidade. O topo do copo é mais largo, para acomodar o nariz enquanto a pessoa está bebendo, e o fundo é mais estreito, para que qualquer um consiga segurá-lo, mesmo se tiver mãos pequenas. Essa diferença de largura também ajuda a empilhar os copos um dentro do outro. As abas triangulares de caixas pequenas de suco ajudam a controlar espirros indesejados. Se você virá-las e usá-las como alças para a caixa, não pressionará a embalagem, então o suco não sairá de forma descontrolada. Se tiver um pote de vidro e um liquidificador cujo encaixe do copo é de rosca, este segredo vai mudar a sua vida. Basta encaixar o pote diretamente no liquidificador, fazendo qualquer batida que quiser, sem ter que lavar o copo do liquidificador. Só não coloque seu aparelho na velocidade máxima. Existe um truque para fazer o sal e a pimenta saírem com mais facilidade. Pegue um potinho com alguns desses condimentos e o vire de ponta cabeça. Há ranhuras no fundo dele. Agora pegue outro pote e esfregue essas ranhuras umas nas outras. As vibrações farão o produto sair mais facilmente. Grande parte dos fones de ouvido, tanto os com fio quanto os sem, possuem pequenos furos. Eles são necessários para garantir um som de boa qualidade. O ar circula por esses buraquinhos, melhorando a qualidade. Aqueles sachês mais compridos foram feitos com inteligência. Não é preciso rasgar uma de suas pontas. O jeito certo de abrir é rasgando pelo meio. Você pode achar que não tem muita diferença, mas pelo menos faz menos bagunça por não ter pontinhas de sachês espalhadas depois. Se você acha um exagero ter 2 zíperes em um só fecho, é bom começar a usá-los de um jeito mais inteligente. É que eles são uma ótima proteção contra batedores de carteira. Basta prender um cadeado pequeno neles e ninguém conseguirá abrir sua mochila. Esconda a chave no 5º bolso da sua calça jeans. Ele foi feito para guardar relógios. Da próxima vez que você estiver se preparando para o trabalho, dê uma olhada mais de perto em sua camisa. As casas dos botões são verticais, mas verifique a última. Ela é costurada horizontalmente, certo? Isso ocorre porque essa parte de baixo suporta uma pressão maior, pois é onde ficam os quadris. Portanto, não é um erro. Isso é proposital para impedir que a camisa rasgue enquanto os quadris se movem. A camada de bolhas que se forma quando você adiciona a espuma de banho na água da banheira não é apenas para diversão. Também atua como isolante e mantém o banho aquecido por mais tempo. O pompom no topo do gorro não foi colocado lá como um acessório de moda. Ele originalmente foi adicionado aos chapéus para evitar que os marinheiros batessem com a cabeça nos tetos dos navios, que eram muito baixos. Os biscoitos têm orifícios para evitar que rachem e quebrem durante o cozimento. Se os buracos não estivessem lá, o vapor se acumularia dentro da guloseima e faria com que ela se desfizesse. Os números em adesivos que são colocados em laranjas não são aleatórios. Se houver 4 dígitos e o primeiro for 3 ou 4, significa que a fruta foi produzida com técnicas convencionais de cultivo. 5 números começando com 8 indicam que a laranja foi geneticamente modificada. 5 números começando com 9 mostram que ela é orgânica. As margens no papel não são para escrever datas e numerações. Elas foram originalmente adicionadas para servir a uma função de proteção. Antigamente, os ratos costumavam ser um problema incômodo nas casas das pessoas, e o papel era um de seus lanches favoritos. As margens foram adicionadas como uma salvaguarda para que os ratos mordiscassem o papel em branco em vez de comerem o seu trabalho importante. Se você colocar sua comida chinesa em um prato, estará trabalhando mais do que o necessário. Essa caixa de papelão para viagem é muito parecida com os potes de condimento de papel em restaurantes de fast food e pode ser desdobrada para criar um prato de tamanho perfeito para a comida. O gargalo longo da garrafa de refrigerante é projetado para encorajá-lo a segurá-la por ali. Dessa forma, o calor de sua mão aquecerá apenas a parte superior da garrafa, em vez de toda a bebida. Por que uma lapela tem uma casa de botão sem um botão correspondente? Originalmente, os casacos e jaquetas tinham um botão correspondente para que o usuário pudesse levantar a gola e prendê-la ao redor do pescoço para se aquecer. Com o tempo, as pessoas pararam de fazer isso e o botão foi removido, mas muitos fabricantes de ternos ainda mantêm a casa tradicional sem função. É sempre difícil ver a comida no micro-ondas por causa daquela grade preta incômoda na porta, mas ela está lá para impedir que as micro-ondas prejudiciais escapem. Chamada de gaiola de Faraday,
ela o protege e garante que a comida cozinhe adequadamente. Aquele diamante de couro em sua mochila é chamado de lash tab, ou pig snout, nariz de porco em português. Ele está lá para que você possa colocar cordas nos orifícios e carregar equipamentos extras. Perfeito para acampar ou longas caminhadas. As bolas de golfe são cobertas por covinhas em vez de serem perfeitamente redondas, de modo que podem voar pelo ar mais suavemente, diminuindo o arrasto e permitindo que cheguem mais longe em menos tempo. Os discos para maquiagem têm dois lados diferentes por um motivo. O acidentado é usado para aplicar a maquiagem, enquanto o lado plano é para removê-la. Os donuts possuem orifícios para que o interior e o exterior cozinhem uniformemente. Antes de os furos serem acrescentados, o interior costumava ficar gorduroso e pastoso, mesmo com o exterior crocante. O carregador do laptop Apple tem abas minúsculas que podem ser dobradas para fechar. Assim o carregador pode ficar em pé. Quando abertas, elas permitem enrolar o cabo, mantendo-o preso no lugar e evitando que se enrosque ou seja danificado. Dê uma olhada em uma garrafa de refrigerante e você verá um disco dentro da tampa. Ele ajuda a vedar a garrafa, protegendo o líquido e a efervescência da bebida. O buraco no palito do seu pirulito não é para evitar sufocamento caso seja engolido. Está lá para manter o doce no lugar. O excesso de calda flui para o tubo oco e para o orifício, que, ao endurecer, mantém o pirulito no lugar. Se fosse um palito liso, o doce escorreria facilmente. O zíper em jaquetas de couro de motoqueiro costuma ser costurado na diagonal. Não é apenas uma questão de moda. Se fosse na vertical, poderia se embolar quando o usuário se inclinasse para frente, mas na diagonal não. O pequeno triângulo no medidor de combustível está lá para que você saiba de que lado do carro fica a tampa do tanque. Agora, você nunca mais vai parar do lado errado da bomba em um veículo alugado. Os aspiradores vêm com muitos acessórios, mas quem de nós realmente sabe para que serve aquele com cerdas longas? É para tirar o pó e perfeito para limpar quadros, persianas e abajures. Os minúsculos orifícios na bandeja da caixa de chocolate realmente têm uma função. Empurre o buraco perto do bombom e ele vai pular sem que você tenha que sujar as mãos. Que original! Alguns arranha-céus têm pisos ocos que contêm nada além de um elevador. Na verdade, é uma maneira de contornar os limites de altura impostos para o número possível de andares. Como os pisos ocos são vazios, aumentam a altura do edifício para ele ficar mais impressionante, sem desrespeitar o número de pisos e quebrar o contrato de construção. Eles também ajudam a prevenir a propagação de incêndios. Os botões das camisas femininas ficam tradicionalmente à esquerda por um motivo. Antigamente, era um sinal de riqueza, pois significava que uma camareira vestiria a patroa, e ter os botões à esquerda facilitaria o serviço. A cutícula tem um propósito, então pense bem antes de se livrar delas. Essa pequena área de pele protege as unhas contra infecções. Sem ela, as bactérias e os fungos podem entrar. Qual a diferença entre um cabide de madeira e um de plástico? Além de ajudar a manter as roupas em forma, o de madeira de cedro também repele as traças e os insetos. Se você olhar de perto para a porta de um elevador, notará um pequeno buraco. Na verdade, este é um furo de fechadura usado para emergências ou para verificações de manutenção de rotina. Se você estiver no computador, olhe para o teclado agora. Se não estiver, tudo bem. Aqui está um na tela. As teclas são organizadas no que é chamado de layout keyword, nomeado após as primeiras 6 teclas abaixo dos números. Acontece que nem sempre foi assim. Elas costumavam ser dispostas em ordem alfabética, o que faria mais sentido se pensar sobre isso. O layout alfabético caiu em desuso porque há muito tempo havia coisas chamadas máquinas de escrever. Lembra delas? Você pressionava uma tecla e uma barra de tipos voava para fora, acertando uma fita com tinta e carimbando uma letra no pedaço de papel. Por fim, os datilógrafos ficaram bons nisso e digitavam rápido, muito rápido. As barras de tipos acabavam ficando presas com o congestionamento, arruinando o fluxo. Para corrigir esse problema, foram feitos teclados com teclas aleatórias. O novo layout funcionou melhor porque tornou a digitação mais difícil, ajudando a desacelerar os datilógrafos e evitar que as barras de tipos travassem. Muito melhor! Hoje, não usamos mais barras de tipos e nem máquinas de escrever, majoritariamente. As pessoas ainda são rápidas hoje em dia, mas eu não posso deixar de me perguntar quem era mais rápido, nós ou elas? Os teclados também possuem outro recurso oculto. Você já notou que a tecla F e a tecla J têm pequenas saliências na parte inferior? Elas estão lá para ajudar as pessoas a descobrir onde estão no teclado, sem precisar tirar os olhos da tela.
Pegar uma xícara de café para a viagem na sua cafeteria favorita pode ser exatamente o que você precisa para acordar por completo pela manhã. Quando você volta para casa ou para o trabalho, no entanto, pode ter medo de manchar sua mesa ao apoiar o café quente. Não se preocupe, a tampa de plástico não serve apenas para manter a temperatura do café. Ela também funciona como uma bolacha de chope. Na verdade, ela tem o tamanho perfeito para segurar o copo. Experimente! Essa próxima dica vai ser útil se você for um cozinheiro caseiro. Se você é como eu, pode ter uma dificuldade para decidir a quantidade de massa necessária para apenas uma porção. Bem, se você tem uma colher de macarrão, olhe para ela. A maioria das pessoas não sabe para que serve o pequeno orifício no meio e presume que ele deve ajudar na drenagem da água ou algo assim. Acontece que ele ajuda a medir uma porção individual perfeita. Basta ver quanto espaguete seco você pode colocar no buraco e usar como uma porção. Na loja comprando cabides, você pode notar que os de plástico parecem mais baratos do que os de madeira. Há uma boa razão para isso. Cabides de madeira são feitos de cedro. A grande diferença entre os dois é que os de madeira repelem insetos e mariposas. Eles são mais fortes e duram mais também, sendo perfeitos para coisas que podem ficar no seu armário por muito tempo. Ao escovar os dentes, você deve ter notado que sua escova tem cerdas azuis. Elas não estão lá apenas para se exibir. Na verdade, estão lá para dizer quando pode ser a hora de trocar a escova de dentes. Essas cerdas perdem a força e a cor com o desgaste da escova, permitindo que você saiba que é hora de jogá-la fora. Os micro-ondas normalmente se parecem um pouco com mini televisões, especialmente aqueles em que você pode ver claramente o filme preto ao redor. Este é realmente um recurso muito importante que é usado para evitar que a radiação escape. Se chama gaiola de Faraday, se você quiser ser mais técnico. É por isso que você pode ficar ao lado de um micro-ondas sem derreter em uma poça. Isso não quer dizer que você deva ficar na frente do micro-ondas e ver sua comida esquentar, mas pelo menos você sabe que não vai crescer uma orelha extra ou algo assim. Tá legal, brincadeirinha. Alguns fornos têm uma gaveta embaixo deles. É tentador usá-la para armazenar coisas aleatórias que você não usa com frequência, mas há um uso melhor para ela. Em vez disso, ela deve ser usada para ajudar a manter a comida que está esperando para ser servida quente. Você pode tirar do forno e guardar nessa gaveta, deixando o forno livre para continuar cozinhando. Agora, você está em um avião, olhando ao redor, tentando passar o tempo antes da decolagem. Quando examina a janela, percebe que ela tem um orifício muito pequeno na parte inferior. Não se preocupe, não está quebrada. Ele está lá para aliviar a pressão que se acumula com o tempo, conforme o avião sobe e desce. Também permite que o ar flua através dele. Agora, levante a mão se você já andou em uma escada rolante e esfregou os sapatos nas cerdas. Ei, eu faço isso, talvez mais do que deveria. No entanto, essas cerdas não estão lá para limpar seus sapatos. Elas são uma importante medida de segurança, evitando que seus cadarços, roupas e outras coisas fiquem presos lá. Às vezes, um pedacinho de tecido acompanha sua roupa nova. Geralmente vem junto com os botões extras em um pequeno saco plástico. Você pode pensar que é apenas um pedaço de tecido para usar em remendos futuros, caso a roupa rasgue. Mas esse não é o seu propósito de forma alguma. Na verdade, é para ser colocado na máquina de lavar para testar como reage a várias lavagens. Agora você não precisa se preocupar se o seu casaco novo e caro vai encolher, porque você sabe como ele reagirá à lavagem. Bolhas. Quem não gosta de bolhas? A maioria das pessoas tem boas lembranças dos brinquedos de fazer bolhas de sabão quando crianças, mas como adultos, o mais perto que podemos chegar de recapturar esse sentimento é com os banhos de espuma. Depois de um dia árduo de trabalho, não há nada melhor do que mergulhar em um bom banho de espuma quentinho, certo, pessoal? E as bolhas fazem mais do que apenas limpar você. Se forem bolhas de alta qualidade, servirão como isolante térmico. Assim, elas garantem que seu banho permaneça quentinho por mais tempo. Às vezes, as caixas de chocolate têm esses buracos misteriosos. Quando estou comendo uma caixa ou duas, geralmente os ignoro e tiro o chocolate pressionando o fundo do plástico. Mas acontece que tenho feito tudo errado o tempo todo. Se você apertar um dos furos, o chocolate sai. Certamente vou começar a fazer isso a partir de agora. E aqui vem mais sobre cozinha. A alça de uma panela geralmente tem um buraco. A maioria das pessoas o usa para pendurar a panela em um prego na parede como um método fácil de armazenamento. Mas esse buraco também tem outro uso. Quando estiver cozinhando, você pode usá-lo para segurar sua colher de pau ou qualquer outra coisa com que você esteja cozinhando. Isso garante que você não faça bagunça ao apoiar o utensílio.
As abas das caixas pequenas de suco também ajudam a evitar a bagunça. Se levantá-las e usá-las como alças para segurar a caixa, você não pressionará a embalagem, então o suco não vai sair espirrando descontroladamente por aí. Todos os copos descartáveis parecem iguais, mas existe um detalhe que faz você tomar sua bebida com mais facilidade. O topo é sempre mais largo para o nariz se encaixar nele enquanto você bebe, e o fundo é sempre mais estreito para que qualquer pessoa consiga segurá-lo, mesmo se a mão for pequena. Outra coisa, a diferença de largura permite colocar os copos uns dentro dos outros. Você pode usar um pote tipo Mason Jar diretamente sobre as lâminas do liquidificador para preparar qualquer shake que quiser, sem precisar lavar o copo do liquidificador. Apenas tome o cuidado de não colocar o aparelho no nível máximo. Não é preciso rasgar a borda daqueles sachês mais compridinhos. O jeito certo de abri-los é rasgando no meio da embalagem. Você pode até achar que não tem diferença, mas pelo menos faz menos bagunça por não deixar aqueles pedacinhos de papel sobre a mesa. 2 zíperes juntos podem ser uma ótima tática contra furtos. Você pode colocar um pequeno cadeado entre eles para garantir que ninguém abra sua mochila. Se alguma coisa ficar presa entre seus dentes, usar um fio dental frouxo pode não resolver o problema. Para aumentar a tensão, dê um nó nele. Assim, você conseguirá tirar rapidinho aquele pedacinho de salsa dos dentes. Aquele furinho que fica no fundo dos cadeados serve para drenar a água e evitar corrosões. Além disso, é o lugar mais conveniente para lubrificar o objeto. Basta pingar uma gota de óleo lá para que o cadeado abra e feche com mais facilidade. Aquele disco plástico fininho que fica no fundo da tampa de refrigerante é que faz o refrigerante continuar espumante. A tampa mantém o líquido dentro da garrafa e a película plástica impede que o gás saia. Sem ela, seu refri seria apenas uma água adocicada e sem graça. É mito dizer que o lado vermelho da borracha serve para apagar escritos a lápis, enquanto o azul serve para apagar caneta. O lado azul serve somente para papéis grossos. Funciona tanto para lápis quanto para caneta, mas o papel tem que ser muito espesso. No entanto, esse pedacinho azul pode fazer muito mais. Ele pode polir suas joias e limpar aparelhos eletrônicos como a tela do seu celular. Sabe aqueles restinhos irritantes de adesivo que não saem por nada desse mundo? A borracha ajuda nisso também, assim como na limpeza de camurça surrada ou para tirar sujeiras das paredes. As garrafas de vidro costumam ter um fundo côncavo. Isso é útil para quem está servindo a bebida, pois evita que a garrafa escorregue das mãos. A embalagem de discos de algodão tem cordinhas para que seja pendurada em algum gancho. Não há necessidade de puxá-la ou afrouxá-la depois de aberta. Veja o fundo, lá tem uma linha pontilhada. Basta rasgá-la e puxar um disco da embalagem pendurada. Se você tiver coragem de lamber um cartucho do Nintendo Switch, verá que ele deixará um gosto ruim e amargo na sua boca. Isso porque é coberto por benzoato de denatônio, um dos piores sabores que existem. É ele que impede que as pessoas engulam os cartuchos. Não é à toa que as garrafas têm gargalo alongado. Segure ele e não a garrafa se quiser que sua bebida continue gelada. O mesmo se aplica àquelas taças sofisticadas. A haste impede que a bebida aqueça, então nunca segure-a pelo bojo. O botão que fica na parte de trás do colarinho serve para manter a gravata no lugar certo. Mas as gravatas fininhas para as quais esse botão foi feito não são tão usadas hoje em dia, então ele ficou só de enfeite mesmo. Todos os tênis de corrida têm um sistema anti-bolhas pré-instalado. É aquele furo extra que fica no topo do calçado. Faça uma alça com o cadarço inserindo-o nesse furo de fora para dentro. Depois, trespasse-o e passe-o pelas alças. Aí é só puxar o cadarço para baixo, criando uma espécie de trava. Tem gente que gosta de esconder as pontas do cadarço debaixo das solas para que fique invisível. As camisas femininas têm botões do lado esquerdo porque algumas mulheres costumavam ter aias que as ajudavam a se vestir. E era mais fácil para essas funcionárias abotoarem camisas cujos botões estivessem à esquerda. A sílica em gel geralmente é encontrada dentro de bolsas, calçados e muitas outras coisas que compramos. Ela serve para absorver o excesso de umidade, então, sempre que seu calçado estiver úmido, jogue um sachê de sílica lá dentro. Você provavelmente vem usando o shampoo do jeito errado a vida toda. Bem, saiba que não se deve aplicá-lo diretamente sobre os cabelos, apenas nas raízes. A espuma que se forma após massagear as raízes é suficiente para limpar o resto do comprimento dos fios. As margens dos cadernos foram inventadas para proteger as anotações das pessoas. Antigamente, os humanos tinham que conviver com os ratos, e esses roedores adoravam mordiscar um pedaço de papel. Mesmo assim, eles não conseguiam destruir mais do que aquele espaço das margens.
Os copos vermelhos que os norte-americanos geralmente usam em algumas festas podem ser usados para medir líquidos. A linha do fundo equivale a 30 ml, a segunda a 150 ml e a terceira linha mostra que há 355 ml de líquido no copo. Os encostos destacáveis dos carros são assim por uma questão de segurança. Se você os tirar do assento, verá duas barras bastante resistentes. Então, se ficar trancado ou preso dentro de um veículo, você pode quebrar o vidro da janela com essas barras. Aquela setinha que fica ao lado do ícone de combustível no painel do automóvel indica de que lado dele fica a abertura do tanque. Isso é muito útil quando você precisa abastecer um carro alugado. Aquelas ranhuras que ficam na beira do asfalto são muito úteis para quem vai dirigir à noite, pois impedem que a pessoa adormeça ao volante. Sempre que um carro passa por essas bandas sonoras, o motorista sente a vibração e ouve um barulho alto, então acaba despertando na hora. Os anéis tinham outra utilidade além de enfeitar. A nobreza os usava como selos, e os arqueiros os utilizavam para proteger os dedos dos danos causados pelos arcos. Já as costureiras os punham para que seus dedos não fossem furados pelas agulhas. Ainda falando sobre anéis, os 3 que ficam no plugue do fone de ouvido não são apenas de enfeite, eles representam funções diferentes. Se o do seu tiver os 3 anéis, significa que o aparelho consegue produzir som estéreo e que os fones têm a função de microfone. Os reis ilustrados nas cartas de baralho são personagens históricos da vida real. Na carta de espadas está o rei Davi, na de paus, Alexandre o Grande, na de copas temos Carlos Magno e na carta de ouro, Júlio César. A gaveta que fica debaixo do fogão. É simples, você precisa dela para guardar panelas e potes. Mas essa não era a proposta quando ela foi criada. Você pode usá-la para conservar a comida quente enquanto assa outra coisa no forno. Cabides de madeira. Eles podem até parecer mais estilosos e resistentes do que os de metal ou plástico, mas não se trata só de aparência. Os primeiros cabides de madeira foram feitos de cedro, que é um repelente natural de insetos. O cheiro espantava as traças, protegendo as roupas. Tirinha de tecido. Algumas peças de roupa vêm com uma tirinha de tecido e um botão pregado nela. O uso do botão é óbvio, mas o do tecido não. Será que é para remendar algum rasgado? Se for, por que é tão pequeno? Nada disso, ele serve para você testar seus produtos de limpeza. Ou seja, se alguma coisa der errado, que seja nele e não na sua peça de roupa. Apliques com fendas nas mochilas. Chamadas de nariz de porco, essas fendas eram colocadas só em mochilas de viagem e foram feitas para carregar cordas. Hoje, quase toda mochila tem nariz de porco. Então por que não usá-la para carregar uma garrafa d'água, uma sombrinha ou um par de tênis? Um buraco na porta do elevador. Esse buraquinho que parece não ter função alguma é na verdade um buraco de fechadura. Se as portas do elevador travarem, o operador poderá abri-las manualmente inserindo uma chave especial nesse buraco. A mesma ferramenta é usada quando um elevador precisa de manutenção de rotina. Encosto de cabeça removível. Embora esta não seja a sua função original, o encosto removível de cabeça pode se transformar em uma ótima ferramenta de sobrevivência. Se ficar preso dentro do carro, é possível usá-lo para quebrar a janela. Selos de alumínio. Você já abriu um pote de iogurte ou de outro alimento qualquer e só depois viu que estava sem colher? Se eu tivesse pelo menos uma moeda. O que você não sabe é que os potes de alimentos já vêm com uma colher dentro deles. É só girar o selo de alumínio aqui, amassar ali e pronto. Relevos no teclado. Aqueles traços salientes nas teclas F e J ajudam quem digita sem olhar para o teclado a posicionar as mãos corretamente. É só posicionar os dedos indicadores sobre os traços e pronto. Você já sabe onde os demais dedos ficarão, e nenhum deles deve ficar dentro do seu nariz, hein? Anéis nos zíperes. Você já notou que alguns zíperes possuem um anel na ponta? Eles foram feitos para que você possa juntar 2 zíperes usando um cadeado, evitando que seus pertences sejam roubados. Caixas de comida chinesa. Quem come comida chinesa pela primeira vez pode achar o formato das caixas engraçado, mas quem já come comida chinesa há mais tempo sabe que ao desdobrar as laterais da caixa terá um prato de papel super conveniente. Creme dental de 3 cores. Muitos cremes dentais têm listras azuis, vermelhas e brancas. Essas cores não são apenas para enfeitar, embora sejam bem bonitinhas. Cada listra tem um ingrediente e uma função. A azul contém substâncias antimicrobianas e possui um efeito refrescante no hálito. A vermelha tem ingredientes importantes para se obter gengivas saudáveis. E a branca é a listra mais importante.
Ela remove a placa e clareia os dentes. Rebites de metal no jeans. Os primeiros jeans tinham um problema. Os mineradores e outros trabalhadores, que foram os primeiros usuários de jeans, forçavam tanto suas calças que as costuras não aguentavam a pressão e rasgavam. Esses rebites foram inventados justamente para evitar isso. Estilete. Essa ferramenta foi feita para durar muito mais do que as pessoas pensam. Dê uma olhadinha na lâmina dela, ela é toda seccionada. Quando seu estilete ficar cego, é só quebrar a seção de cima com a parte inferior do estilete e pronto! Agora você tem uma lâmina novinha e afiada de novo. Só não se esqueça de proteger as mãos e os olhos antes de quebrar a seção. Uma abertura perto da câmera do iPhone. Nem todo proprietário de iPhone nota que há um pequeno buraquinho entre a câmera e o flash. Ele é o segundo microfone do aparelho. A função dele é bloquear barulhos externos quando você estiver gravando um vídeo. Esse microfone também faz o som ficar melhor. Use-o quando estiver falando ao celular em um local barulhento. Copinhos de ketchup. Por aqui eles não são muito comuns, mas se já tiver viajado para fora do país, deve ter visto uns copinhos de ketchup em lanchonetes. Eles são tão pequenos que mal dá para mergulhar uma batata frita no molho. Mas sabia que esse potinho pode ficar maior? Basta abrir aquelas dobrinhas, tipo uma forminha de empada, que vai dar para molhar seu sanduba tranquilamente. Fio dental. Esse objeto de higiene bucal pode escorregar dos seus dedos e emaranhar. Para evitar que isso aconteça, pegue um pedaço de fio dental e amarre as duas pontas uma na outra. Vai ser muito mais fácil de usar e não vai machucar os seus dedos. Alças nas camisas. Se não tiver um cabide por perto, dê uma olhadinha na sua camisa e procure por uma alça nas costas dela. Se encontrar uma, é só pendurar a camisa em algum gancho. Ela não vai amassar.